Boa tarde, graça e paz, seja bem-vindo a mais uma sexta-feira ao canal do Ministério Ágape para nosso estudo semanal no nosso Fala Deus. E o Fala Deus de hoje está um pouquinho diferenciado, para falar a verdade, bastante diferenciado. Acho que tua família é complicada? Tem umas coisas aí na sua família que você fica, meu Deus, como pode? É cada figura que parece novela, ou melhor, parece que saiu de um desenho animado, gibizinho, em quadrinhos. Pois é, então nós vamos ver que dentro da palavra de Deus, dentro da Bíblia, não é muito diferente não. Se formos pensar bem, já que nós descendemos dos personagens que lá estão, acho que nós temos a quem puxar. Exatamente. O Fala Deus desta semana, nós vamos estudar uma família disfuncional. E na verdade, essa família toda estranha foi a que originalizou todas as outras famílias na Terra. Exatamente, você já deve ter imaginado. Nós vamos estudar e conhecer um pouquinho mais a fundo sobre a família, a primeira família da Terra. Adão, Eva, Abel, Caim e Sete. 5 personagens bíblicos que eu vou te contar. Dá o que falar. E quando dá o que falar, a gente trata do assunto aqui no Fala Deus, que ele sabe o que falar. Bem, então vem comigo até o final deste vídeo. Assista todos os episódios, porque nós falaremos de cada personagem em um episódio. Eu havia deixado aqui no programa de quarta-feira, no Café com Palavra, dizendo que eu ia fazer uma enquete com 3 personagens bíblicos. Na verdade, irmãos, eu até criei a enquete para descobrir que eu tenho que ter 1000 inscritos para poder criar uma comunidade e assim estar criando enquetes. Então, você vem aí, me ajuda aí, compartilha, fala, para que esse canal cresça, para chegarmos um dia aos tais 1000 inscritos e aí sim eu poder agir desta maneira. Como não foi possível, busquei no Senhor o melhor personagem, como a gente conseguiria, e o Senhor me disse, por que não começar pelo começo? E é o que nós faremos. Nós iremos viajar dentro dos personagens bíblicos, Adão, Eva, Abel, Caim e Sete. Como foi que tudo começou? Vem comigo? Nessa viagem, na verdade, vai ser uma aventura. Começando pelo princípio, vamos conhecer o primeiro homem, que na verdade era para ser o cara, né? Vamos conhecer um pouquinho sobre quem era Adão, quem foi o primeiro homem da humanidade. Consegue se imaginar? Acima de tudo, porque você é o único, dominando geral, assim. Se você já parou para analisar que por um período de tempo, que nós vamos falar um pouquinho sobre esse período de tempo, eu não vou me aprofundar porque nós estamos fazendo um estudo bíblico de Gênesis e da criação do mundo, né? Nós estamos falando dos personagens. Mas a Bíblia, a noção de tempo bíblica não é a mesma noção de tempo que nós temos. Na Bíblia nós vemos às vezes as coisas se passaram entre um verso e outro, um versículo e outro, mas entre esses versículos podem ter anos, décadas, séculos, eras, entende? Mas então vamos entender que por um período, que não foi o único ser humano na Terra, dominando geral, sim. Porque a Bíblia começa com Deus criando o mundo, criando a Terra, fazendo a separação das águas, colocando o firmamento no seu lugar, colocando cada coisa no seu devido cantinho. Cria o céu, a terra, os mares, separação das águas e da terra, e se coloca animais, e começa com os mares, depois povoam os céus, depois a terra. Não tem ser humano. Deus não faz nada, absolutamente nada inútil, sem sentido, sem propósito. Deus, tudo nas mãos do Senhor é feito com propósito. Lá na frente nós vemos que diz Eclesiastes, que há um tempo, ou algumas versões bíblicas, há um propósito determinado para todas as coisas, na terra, debaixo do céu, ok? Assim era com o princípio. Tudo aquilo foi criado e o Senhor, olha, mas para quê? Para quem? Façamos alguém para desfrutar. Então, mesmo dentro de um estudo para conhecimento de uma personagem bíblica, você tira o ensinamento bíblico que Deus nos revela que fomos criados por Deus com o propósito de desfrutar, sim, daquilo que as mãos dele criou. Entendeu? O Senhor já havia criado o mundo e tudo aquilo que nós conhecemos. Quando ele olha e tem um entendimento, é necessário que alguém desfrute. É necessário que alguém desfrute, porque ele não ia criar algo apenas para ele se sentar e ficar olhando, que legal.
A cada criação ele olhava e dizia, é bom. E viu Deus que era bom. Lembrando, irmãos, que aqui é um papo, pegamos o sentido num todo, o resumão da história, link de toda a referência bíblica na descrição deste vídeo, ok? Aqueles que já estão no canal há um tempo já sabem, já entendem como são feitos os nossos vídeos do Fala Deus, mas se você é novo no canal, e eu sei que tem gente nova aí, então é assim que nós fazemos, ok? A referência bíblica, você fica, mas você tá falando isso aí, bispo, e eu não tô entendendo nada. Aonde tá isso? Como é que você tá falando? Que respaldo você tem? Tudo aqui, na descrição deste vídeo. Você toda a referência, porque todo estudo aqui é feito à luz da Bíblia, e a única fonte que nós utilizamos, que eu utilizo, é a Bíblia Sagrada como referência, ok? Então, o Senhor, com toda a sua criação pronta, faltava algo. Faltava alguém que desfrutasse. Você entende, irmão? Que é como você ir à cozinha, como se eu for à minha cozinha agora, e vou preparar uma bela torta ou um belo doce. Tem o sentido para mim, a parte que eu utilizarei, mas qual é o sentido de que mais ninguém desfrute dessa torta? Egoísta da minha parte? Talvez você diria, poxa vida, bispo, você fez uma torta desse tamanho só para você. Você fez tudo isso só para você. Você entende? Da mesma maneira, o Senhor não criou todo o universo e todas essas maravilhas, essas grandezas, belezas que Ele colocou com todo cuidado, pensou em cada coisa e só parava quando Ele orava e dizia, olha, isso é bom. E aí estava pronto e vamos para outro dia, outra criação, apenas para o seu desfrute. Então, vem o homem. Ele diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E assim, o homem foi feito do barro. Daquilo que Deus havia criado, separou a água da terra, soprou a terra ali daquele barro. A junção dessas duas naturezas forma Adão. Diz que desde o início o Senhor já era o nosso oleiro. Como vaso nas mãos do oleiro, foi Adão nas mãos de Deus. E surge o primeiro homem, Adão. Aí você imagina esse cara, por isso que eu iniciei o vídeo assim com um tom de brincadeira. Ele era o cara. Deus chegou, literalmente, é bíblico, tá aqui na descrição. Deus chegou para ele e disse assim, dá uma olhadinha aqui. Você tá vendo tudo isso aí que eu fiz? As aves. Eu imaginava Adão deslumbrado, meu Deus, aquele sol, aquele céu, que devia ser o céu. Você pensa em tudo que nós contemplamos hoje, infinitamente melhor, porque sem poluição, sem o desgaste do tempo, sem o desgaste do homem, era tudo ainda lindo, tudo novo, com cheirinho de fresco, de novinho, a primeira relva, a primeira flor, o primeiro perfume exalando da flor, os primeiros pássaros voando no céu, aquele mar verde ou azul, ou a mistura dos dois, um pouco verde aqui, um pouco azul, aonde ele quisesse, da forma que ele quisesse, e Deus chegando para ele dizendo assim, Adão, é seu, aproveita, desfruta. Você já imaginou? E que por um tempo ele esteve ali sozinho, só Adão, Deus, que conversava ali com ele, um bate-papo com Deus no jardim, às 5 da tarde. Tô aqui, já cansei de dar uma olhada nesse mar lindo, já cansei de observar esses pássaros voando no céu. E agora eu vou ali conversar um pouco com o meu Criador. A vidinha de Adão, difícil, né? Difícil que só era a vida de nosso patriarca Adão. Mas ainda assim, com tudo isso, a palavra do Senhor nos revela que Deus diz, não, tá bom ainda, falta alguma coisa. Deus olhou e disse, tá faltando. Não tá completo, Adão tem tudo, mas lhe falta algo. Que observando sua criação, Deus percebeu que de cada espécie animal que ele criou, tinha o seu parzinho, né? Macho e fêmea os criou, se você olhar nos versículos anteriores, em Gênesis, tudo Gênesis primeiro. Por isso que eu te falei que o espaço que tem entre uma coisa e outra, nós não podemos calcular. Não conseguimos calcular, exatamente, nem os cientistas, geólogos, historiadores, arqueólogos, ninguém consegue. Alguns mistérios da natureza e da criação, principalmente, são reservados apenas àquele que criou, né? Sabe aquele bolo? Que aquela coisinha secreta você não conta para ninguém, porque você não quer que copie aquilo que você fez. Mais ou menos isso, porque ninguém conseguiria copiar a criação de Deus, mas algumas coisas o Senhor reserva a Ele, o entendimento de como foram realizadas. Mas esse intervalo nós não temos como saber. Mas nós vamos ver que ele fez macho e fêmea de cada espécie. Mas Adão, ele tirou da terra apenas Adão.
E Adão foi feito com carinho, com amor. Porque toda a criação foi feita na voz do verbo, na ordem, no imperativo, faça. E foi feito. Faça e foi feito. Haja luz e havia luz. Separe as águas do céu e do mar, separá-las. Levante-se montes de terra, porções de terra em cada canto, para ver a separação das águas e das terras e para criar poço. E acontecia. E que o mar de seres viventes, e acontecia. Mas a criação do homem não. A criação do homem precisou do cuidado de Deus. O Senhor precisou usar a própria mão para criar Adão. Ele diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Primeiro, porque de tudo aquilo que ele olhou, não era o que ele tinha em mente de um ser humano. Ele queria a imagem, quem estava com Deus? Deus Pai. Estava ali com Deus Filho e com o Espírito Santo. Aquela imagem que ele olhou, que nós, enquanto seres humanos, temos a certeza que é a imagem que chega à perfeição. O Senhor diz, entenda, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Não é cópia, não é xerox, é semelhança. Então não vamos chegar, não somos cópias, não somos iguais, fomos feitos à imagem e semelhança. Então óbvio que temos diferenças, mas a imagem, modelo usada para formar o homem, próprio Deus, nosso Senhor Jesus e o Espírito Santo. Você quer mais? Você quer mais? Hoje nós olhamos assim e as pessoas costumam ter modelos, né? Se espelham em alguém. Estou dizendo fisicamente, mas não estou falando espiritualmente. Mas a pessoa vai para a academia e ela tem na sua mente, eu gostaria de ficar com um corpo parecido com o de fulano que treina, eu acho legal o corpo dele. A mulher, ela vai para fazer um regime, vai comprar uma roupa, ela tem um modelo na sua mente, eu gostaria de usar o vestido de fulana de tal que ficasse mais ou menos daquele jeito. Vai no cabeleireiro, eu quero o cabelo de fulano. Nós temos modelos, ok? O modelo usado para fazer Adão foi Deus. Por isso que eu digo, o cara era o cara, sozinho no paraíso. Ainda estava sozinho. Quando o Senhor disse, não é bom que ele esteja só. Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém para o ajudar, para estar com ele, para o auxiliar. E a Bíblia nos relata que o Senhor fez Adão adormecer de um sono profundo, tirou de sua costela a mulher, Eva. E aí sim, pela primeira vez o Senhor diz, e viu Deus que era muito bom quando o primeiro casal se forma. Quando o primeiro casal é formado, o Senhor diz, e viu Deus que era muito bom aquilo que fizeram. E descansou. No seu entendimento, meu filho não está sozinho. Não, vê que antes Deus não descansa. Ele faz toda a criação, ele faz Adão, mas não havia descansado. Agora ele cria Eva, deixa Adão e Eva juntos, conversa com eles, os orienta e vai descansar. Você entende? Como Deus nos criou para nos oferecer o melhor, porque foi feito por Ele, pelas suas mãos, para que nós desfrutamos do melhor. Senhor, o sentimento de Deus é de compartilhar, é de dividir, né? Então, nós vemos que quando Ele faz Eva, que Ele deixa Adão, a sua criação, repousando no paraíso, ao lado da sua bela, porque se Adão foi feito à imagem de Deus, cremos então, portanto, que era um belo homem, né? Creio até que com o passar dos anos nós fomos perdendo muito dessa semelhança. Por isso, quando formos retirados da terra e alcançarmos a nossa salvação, a palavra do Senhor nos diz que queremos um corpo transformado, o que me leva, dentro da palavra do Senhor, a imaginar que este corpo que hoje conhecemos não pode ser dito que tem a imagem e semelhança do Pai. Lá no princípio, com o primeiro casal, com os primeiros habitantes da terra, eu creio que sim. Porque sim, foi assim que o Senhor escreveu na Bíblia. Mas com o passar dos anos, não. Eu creio que hoje não. Porque se fosse, não precisaria dizer que nossos corpos serão novamente transformados para estarmos com o Senhor nos céus.
Lembrando também que estes corpos, o corpo que o Senhor fez a Adão, e da onde ele tomou de Adão, do mesmo material, para formar a Eva, foram feitos lá no paraíso. Eles ainda não estavam aqui na terra. Ainda não sofriam as intercorrências de tudo que veio se passando na terra. E nós sabemos hoje, em estudos, que o local que vivemos, o ambiente que nós vivemos, o clima, tudo ao nosso redor, influencia muito na nossa aparência. Então não podemos dizer fisicamente mais que ainda preservamos aquilo que foi criado, gerado no Éden, o homem e a mulher, a imagem e semelhança de Deus. Mas você imagina que belo casal eram esses dois. Agora os dois, e o Senhor chama os dois e diz assim: vem cá, casal. Lua de mel, né? Bonitinho, no jardinzinho, só faltava selfie no topo do mundo, olhando tudo, né, irmãos? E o Senhor os chama e diz: vem cá, olha, eu criei essas coisas aqui, estou trazendo nos nossos tempos, viu, irmão, nas nossas palavras, de forma simples, para que a gente tenha bastante entendimento, porque aprender da palavra de Deus não tem que ser uma coisa chata, enfadonha, que você começa a ler a Bíblia e começa o olho coçar, e começa a chorar, lacrimejar, porque você não está conseguindo entender muito bem. Então, pelo menos em estudos assim, nós podemos fazer de uma forma mais lúdica, para que nós possamos entender mais, com exemplos mais que tem a ver com o nosso dia a dia, para que nós possamos entender e nos aprofundar mais. Amém? Porque com o passar do tempo, conforme você vai se aprofundando, você vai começando a ter intimidade até com as palavras que antes para você, nossa, eu não entendia nada, e você passa a ler a Bíblia com mais prazer. Porque sua mente já passa a interpretar as Escrituras, o teor da Escritura Sagrada de uma forma diferente. Você entende? Então você pode se permitir também a fazer dessa maneira, quando você está lendo, você ter a interpretação de uma forma mais aproximada a você. Por isso que hoje se inventam diversas versões bíblicas, né? A cada hora vai se modernizando, que é para alcançar a palavra, aproximar a palavra de nós. Então, para mim, esse modo também, dos exemplos dentro do nosso dia a dia, nos aproximam da palavra do Senhor. E aqui está o casalzinho de lua de mel. E o Senhor chama e diz: olha, eu fiz esses animais aqui, sabe? Esses animaizinhos nas águas, ainda não tinha nome de ninguém. Animalzinho na água, animalzinho na terra, animalzinho no céu. Aí sabe o que vocês fazem? Enquanto eu vou ali descansar, isso eu trazendo, como disse para os irmãos, vocês coloquem nome, sabe? Escolhe o nome aí que vocês quiserem. As plantas também, aproveita, viu? Fiz aqui, ó. É a vida que este casal herdou. Assim, ó, das mãos de Deus. Tô aqui, ó, terra pronta, com plantas que vocês possam se alimentar, com animais que também alguns servem para a sua alimentação, com paisagem que nenhum pintor conseguiria imitar, assemelhar sequer. Tudo de vocês. Então você imagina o paraíso, realmente, literalmente, o sentido da palavra paraíso, a lua de mel de Adão e Eva. E aí você vai falar: mas bispa, não é esse casal aí que deu ruim? Pois é, foi esse casal aqui que conseguiram herdar um paraíso, ter um ao lado do outro, um para cuidar do outro. Deus, o tempo inteiro, tomando água fresca com eles à sombra do jardim. E sim, foram eles que conseguiram cometer o primeiro pecado do mundo. E o pecado entra na terra através da vida deles. Mas como nós vamos um a um, conhecemos a natureza, conhecemos Adão, formação de Adão hoje, e precisamos entender que Adão, ele já nasce, já foi criado e já trouxe ali em si, primeiro, o homem não criou Deus não criou um boneco, ele criou um ser inteligente, pensante. A imagem e semelhança dele, não apenas a imagem é o físico, semelhança nos atributos também. Deus não queria colocar um bonequinho na terra para ele ficar brincando. Eu já falei até aqui uma vez no canal que nós não somos Playmobil, não somos Lego na mão do Senhor. Hoje é o Roblox, Minecraft, nós não somos, né? O mundo criado pelo Senhor não é o mundo do Minecraft. Que eu vejo meus netos jogando, criam mundos. Não. Deus não colocou ali. Adão, fica aí, Adão. E daqui você vai se movimentar até aquela cachoeira. Quando você sair daquela cachoeira, você volta a vir. Não. Tenha liberdade. Deus criou Adão com liberdade.
liberdade de pensamento, liberdade de atitudes, liberdade de atos, liberdade para andar sobre a terra. Nós vemos que o Senhor deu liberdade para escolher os nomes. Deus criou, Ele podia ter feito, não. Escolhe aí, Adão, pode dar os nomes aos animais, que o sujeitem a vós. Ele criou o homem para ter autoridade sobre a terra. Não colocou para morar de aluguel, Ele deu. Porque é diferente. Você mora numa casa de aluguel, tudo que você for fazer, você tem que pegar o seu telefone e ligar para o senhorio. Olha, tem uma goteira aqui e eu preciso resolver. Como é que a gente faz? Você mora na tua casa, você faz como você quiser. Óbvio que toda ação gera uma reação, que toda atitude vai te gerar uma consequência, ok? Então, mesmo na sua casa, a forma como você vai cuidar de determinados assuntos vão te acarretar em consequências. A forma de você resolver o problema desta goteira pode fazer com que não chova mais na sua cabeça ou pode terminar de derrubar o restante do telhado. Não é verdade? Então, desta maneira foi criado Adão. Com autoridade, com autonomia, com liberdade. Não era um bonequinho nas mãos do Senhor. Deus não é, eu não sei nem como chama aquele homem que faz assim com os ventrílocos. Acho que é ventríloco, né? O nome. Que mexe com marionete, que tem um que senta o bonequinho no colo e vai manipulando. O outro manipula através de fios. Todos eles são manipulados, Deus não nos manipula. Ele criou o homem com liberdade. E esta liberdade é que às vezes pode nos fazer cair. O que nós vamos conhecer depois de conhecermos a história de Eva, sua criação, também a finalidade para a qual o Senhor a criou. Assim como Adão tinha uma finalidade, nós vemos que o Senhor já encarrega Adão de dar nomes, de cuidar, de zelar da terra, daquilo que Deus havia criado. A manutenção daquilo que lhe foi dado, aquilo que ele herdou, não foi um empréstimo, não era um aluguel do homem, é seu. Cuida, zela, era tarefa de Adão. Mas a mulher também não foi criada apenas para que Adão ficasse admirando, que linda, ai como é linda, ai como é bela. Não, tinha suas funções também originais. E para entender o momento que deu ruim, né, se podemos dizer assim, para entender a queda, estudarmos a queda de um outro olhar, de uma outra maneira de enxergar, porque nós precisamos olhar para trás às vezes, irmãos, contemplar alguns personagens bíblicos, nossos irmãos na fé, que eles eram como a gente. O que levou? O que eu faria nessa situação? Será que aconteceria conosco mesmo? Porque a mesma liberdade, o mesmo livre-arbítrio, que hoje nós chamamos de livre-arbítrio, é uma liberdade que o Senhor dava a ele, a partir do momento que o Senhor, desde o início, o Senhor fez a separação. Havia trevas e luz, é todo trevas. O Senhor fez a separação de luz e trevas. A primeira atitude do Senhor foi separar o bem e o mal. A primeira atitude de Deus em Gênesis. No ato da criação, antes de colocar as mãos para fazer qualquer coisa, trevas para lá e haja luz. Porque a luz é necessária para a vida, para o nosso entendimento, e também não é um estudo hoje sobre esse pensamento, estamos falando de Adão, mas sim esta separação lá em 1 Gênesis, capítulo 1 de Gênesis, e versículo 1 de Gênesis, que fala que havia trevas sobre a face do abismo, e o Senhor veio e separou. Ali nasceu essa dualidade, que ela foi separada. Deus não extinguiu a escuridão, Ele apenas criou a luz e separou, não extinguiu. Então toda a vida existe caminhando luz e trevas. E a escolha, como Ele chama o casal e diz: olha aqui este jardim, tem fruto de toda espécie que vocês queiram experimentar. Tem fruto que vocês não conseguirão nem imaginar. Aproveita e já vai dando nome, que esses frutos precisam de nome. Mas tem uma árvore aqui que vocês não podem tocar. Uma árvore que, se tocarem, não vai ser legal. Não quero que toque. Então você entende que eu não sei quantas árvores tinham no jardim, mas Deus não fez pouco. Então, um jardim repleto de árvores e uma única, vocês não toquem. O resto é de vocês. Desfrutem à vontade, se esbaldem, comam, dormem para descansar, depois levantem sua barriga de novo, come de novo, mas não toca naquela árvore. A separação do que você pode, do que você não pode, sempre existiu. Tem que existir. Isso é liberdade. É eu poder olhar. Porque Deus podia sim criar um jardim apenas com árvores que eles pudessem comer. Liberdade de que se tudo pode ser feito?
Não há liberdade se eu não tenho algo que não é permitido. A liberdade é escolher entre o que eu posso e o que eu não posso. Tudo é possível, tudo eu posso, isso é legalidade. Isso quer dizer que tá tudo liberado. Não foi dessa maneira. Assim como Deus não chegou fazendo ele, sendo Deus fazendo o mundo, e fez no oba-oba, ele fez tudo que você vê, cada versículo, com ordem, decência, arquitetando cada passo, com propósito para cada coisa que foi criada. Então também havia o propósito daquela árvore no meio do jardim, dizendo não, letras neon, assim, garrafais, não toque, não pode. E aí nós vamos descobrir, já sabemos o que se passou, mas vamos continuar nesse nosso papo aqui, meditando e entendendo melhor, tentando conhecer um pouco mais a fundo os nossos pais da humanidade e viajando também por dentro da criação do mundo e da primeira família que nele habitou. Bem, obrigada a você que veio comigo até aqui, por hoje é só. Porque semana que vem trataremos sobre Eva e assim até que nós vamos fechar essa família e entender o que aconteceu, que uma família que está de repente numa lua de mel no paraíso, que você olha e fala, meu Deus, tem tudo para dar bom aí, nossa, o melhor começo de todos, Deus preparando a própria lua de mel, quem pagou a conta foi o próprio Deus, coloca eles num mega paraíso, ó. E como é que você pula 2, 3 capítulos e tá lá o filho um matando o outro e o pai e mãe chorando? Pois então vamos chegar até lá. Amém? Você que veio até aqui, muito obrigado mais uma vez por você estar aí participando comigo deste canal, fazendo esse canal crescer a cada dia, que tem cada dia mexido muito mais de orgulho, de alegria, de gratidão pela sua vida, viu? Porque sem a sua vida isso não seria possível. Então eu sou muito grata a cada curtida, a cada comentário, a cada compartilhado, a cada sininho ativado de notificação. Mas continue fazendo, curta, comenta, compartilhe e ative o sininho de notificação para continuar recebendo notificações do YouTube quando o vídeo novo estiver disponível no canal. Não se esqueça do Minuto da Graça, oração todos os dias. Vem orar comigo. Vem orar comigo. A oração da manhã, ela tem um papel tão importante em nossas vidas, nos fortalecer. Nossos lábios foram feitos para profetizar. E eu profetizo todas as manhãs bênçãos do Senhor sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Então não perca. E compartilha, manda para tua mãe, manda para o grupo da família. É oração, é bênção, liberação de bênçãos sobre a tua vida, sobre a tua casa. Então compartilha as bênçãos com os teus contatos, com as pessoas que você conhece no seu dia a dia. Seja canal de bênção. Às vezes, pastora, bispo, eu não tenho coragem de orar, eu gostaria tanto, se veio uma pessoa no meu coração e eu senti de orar por ela, envia a oração para ela, deixa Deus te usar, vai trabalhando, vamos trabalhando juntos, amém? Deus abençoe grandemente pela sua vida, mas ouça a oração, participe deste momento, é um minutinho, eu tenho batido na tecla aqui, falado sobre o espírito da oração, porque Deus tem falado no meu coração também. Em diversos lugares aí virou até moda. Nós estamos aí pelos lugares e 1 minuto de silêncio por fulano, 1 minuto de não sei o que por ciclano, 1 minutinho só de oração que pode te garantir um dia todinho de paz. 1 minuto para 23 horas e 59 de bênçãos e de paz. Pensa nisso, faz essa conta aí. Então tira esse minutinho, vem ouvir essa oração, vem participar deste Minuto da Graça conosco aqui no canal e ativa o sininho para ser avisado. Semana que vem vamos entender um pouquinho mais a fundo quem era Eva, a finalidade da sua criação, a que era esperado dela e o que aconteceu de fato com Eva no paraíso. Bem, Deus abençoe grandemente seu dia, que em nome do Senhor Jesus as ricas e infinitas bênçãos de Deus continue te alcançando aonde você estiver. Curve sua cabeça se for possível, se não apenas ouça que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo de Deus alcance sua vida, sua casa e toda a sua família, não só hoje, mas sempre, até que o Senhor venha nos buscar. Amém? Deus te abençoe.